Não invista em NFTs. Nesse vídeo você vai entender como estão te enganando sobre as NFTs e quem sabe pela primeira vez você vai entender de fato, de uma forma muito simples e clara, o que são as NFTs. Então, bora pro vídeo. Fala pessoal, Rafael Cordeiro aqui, e aí trazendo para vocês, como sempre, uma visão muito clara, explicativa, de uma forma muito simples, de modo que todos consigam entender, às vezes assuntos um pouco tanto quanto complexos, ou assuntos que naturalmente são mal falados por aí, ou no mínimo falados e compartilhados de uma forma um tanto quanto equivocadas, como é o caso das NFTs, por exemplo. Todos os dias chegam para mim mensagens de pessoas querendo que eu ensine ou fale algo sobre como investir em NFTs. E esse é completamente um raciocínio totalmente fora de lógica e você vai entender agora o porquê. Bom, as NFTs nada mais são do que um segundo passo para o fim dos cartórios como nós conhecemos. Então, para que você entenda sobre o que eu estou falando, nós vamos precisar voltar no primeiro passo para o fim dos cartórios. Então, vamos lá. O fim dos cartórios iniciou a partir do momento em que a rede Ethereum, ou a rede Ethereum, trouxe para nós os smart contracts. Então, são os contratos inteligentes. O que são, então, esses contratos inteligentes? Bom, muito simples, são contratos que possuem cláusulas, contratos comuns, como você conhece, porém a diferença é que as cláusulas desses contratos inteligentes são auto-executáveis. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu vou para isso te dar um exemplo muito simples para você entender isso com amplitude e simplicidade. Imagine que eu vendi para você um imóvel e eu parcelei o pagamento para a venda desse imóvel. No primeiro ato que você deu a entrada desse imóvel, eu já transferi o imóvel para você, então você já está morando no imóvel e a partir daí você vai começar a me pagar mensalmente uma parcela. E a gente estipula nesse contrato uma cláusula dizendo que se você atrasar 3 meses o pagamento desse imóvel, eu pego de volta esse imóvel para mim e tá tudo certo. Isso é como acontece normalmente. E aí, para que eu possa reaver o meu imóvel, se você tiver atrasado as 3 parcelas, como consta no contrato, eu vou precisar acionar um advogado, acionar a justiça para pegar de volta esse imóvel de você. No caso de um contrato inteligente, de um smart contract, essa cláusula da transferência da titularidade do imóvel vai ser executada automaticamente. Então o contrato irá reconhecer o atraso de 3 meses e o próprio contrato vai executar a transferência desse imóvel para mim. Como isso poderia acontecer, uma vez que não temos como interligar um contrato que auto-executa cláusulas conforme as coisas funcionam atualmente? Por exemplo, para fazer uma transferência de um imóvel de uma pessoa para outra, a gente precisa ir num cartório, necessariamente precisamos de um cartório. Então, como auto-executar uma cláusula de transferência sem que antes passe por um cartório? É aí que surgem as NFTs. Então, o que são de fato as NFTs? Nada mais são do que escrituras públicas de titularidade de um bem. Ou seja, para que você possua um imóvel, você precisa ter uma escritura pública dizendo que esse imóvel é seu. Esse ato, esse documento, torna público para outras pessoas que esse imóvel pertence a você. Então isso é uma escritura pública. É exatamente isso que são as NFTs. Então, primeiramente, quando você diz ou você ouve dizer que você precisa investir em NFTs, seria o mesmo que dizer que você precisa investir em escrituras públicas. Então, isso é um raciocínio completamente equivocado. Você não pode querer investir em escrituras públicas, você precisa querer investir no bem. E aí, para isso, vai precisar passar por uma escritura pública. Ou mesmo se dá para NFTs, você não tem que procurar investir em NFTs. Você precisa entender o que está por trás de uma NFT, porque a NFT nada mais é do que um documento. Então, veja, agora trazendo para o nosso exemplo novamente, para você entender como as NFTs
são um segundo passo para o fim dos contratos. Imagine que essa casa na qual estou negociando com você, ao invés de estar registrada numa escritura pública num cartório, essa casa está registrada num NFT. Então aí agora eu consigo fazer com você um smart contract para transferência desse imóvel, porque aí se você atrasar as 3 parcelas desse imóvel, esse contrato consegue auto-executar a transferência desse imóvel, porque agora eu consigo unir a NFT nesse smart contract. Então esse imóvel que estava registrado como titularidade minha através dessa NFT, essa NFT passará outra titularidade automaticamente através desse smart contract, o que antes não poderia ser feito por causa do cartório. Que é isso que os derivados da tecnologia blockchain estão proporcionando para o mundo. Nós vamos viver de uma forma muito mais interligada com o que chamamos de internet das coisas, tudo de forma mais simples, automatizada, muito mais inteligente, muito mais barato. Então, isso é que são as NFTs. Então, só para consolidar com você o entendimento, existem 2 tipos de NFTs. São as NFTs que chamamos de online e as NFTs que chamamos de offline. Então, as NFTs offline são documentos de titularidade de bens que existem no mundo físico, como por exemplo carros, casas, joias, obra de arte. Tudo isso pode ser registrado através de uma NFT, que é o que comprova que esse bem te pertence. A NFT é algo imutável, intransferível, infraudável, muito mais seguro, por exemplo, do que uma escritura pública registrada em cartório. Então, é muito mais eficiente, mais rápido e mais seguro do que uma escritura pública de um cartório. E existem também as NFTs online, que são aquelas NFTs que vão servir para registrar algo que você possua dentro do universo da internet, o universo online, como por exemplo personagens de jogos. Então você pode ter, por exemplo, um personagem dentro do game AXX, o Axie Infinity, que é um game que popularizou aí o nome NFT, a ideia de NFT. O jogo não é, como é dito por aí, um jogo de NFT. O jogo não é necessariamente uma NFT. NFTs são o registro dos personagens desse jogo. Então, você, nesse tipo de jogo, você é dono de determinados personagens. Imagine, por exemplo, um jogo como Street Fighter, por exemplo, que é um jogo muito famoso, principalmente para a galera aí que tem um pouco mais de idade. Você com certeza conhece o Street Fighter. O Street Fighter tem vários personagens e até já virou filme. Então, imagina você ser o dono do Ryu, por exemplo, que é um dos principais personagens lá do Street Fighter. Isso com certeza valeria uma boa grana, né? Porque pessoas do mundo inteiro querem jogar Street Fighter, jogam Street Fighter. Então, se você é o dono do Ryu, imagina, todas as vezes que alguém quiser jogar com esse personagem, tem que te pagar um royalty, por exemplo. Então isso com certeza vale uma boa grana. Então, para você que não conseguir enxergar valor em ser dono de um personagem em um jogo, isso vale muito dependendo do quanto esse jogo é importante para um cenário onde várias pessoas estão interessadas nesse jogo. Então, se você é dono de um personagem, você consegue comprovar a sua propriedade através de um NFT e você consegue transferir a propriedade desse personagem por causa da NFT. Então, quando você negocia um personagem desse, você transfere essa NFT para uma outra pessoa, mas o que vale de fato não é a NFT, é o personagem. Do mesmo jeito que no mundo offline, o que vale de fato não é a escritura pública, ou seja, não é o NFT, e sim o bem, sim a casa, sim o carro, sim a joia ou a obra de arte, por exemplo. Então, tira essa mentalidade da sua cabeça de que você precisa desesperadamente investir numa NFT, porque NFTs estão proporcionando um boom de investimentos e tem muita gente ganhando dinheiro com NFT. Não é por aí, tem muita gente ganhando dinheiro com determinados investimentos em determinados bens e não necessariamente em NFT. E são em bens que estão registrados em NFT, então não é o NFT o importante é você saber o que está por trás dessas NFTs, ou seja, os bens envolvidos. Então,
Eu espero que a partir desse vídeo você de fato tenha entendido de uma forma muito simples e clara o que realmente são as NFTs, e quando você estiver pensando em querer investir em alguma NFT, na verdade mude o seu pensamento para saber o que está por trás dessas NFTs, que são de fato aquilo que vale alguma coisa, que são os bens de fato. Então é isso aí, pessoal, mais um vídeo para você, e eu espero que com ele eu tenha conseguido aí esclarecer mais um assunto um tanto quanto polêmico para você, de uma forma muito simples e clara, e faça com que você evite perder dinheiro com esse tipo de coisa, por exemplo.